Seguir Jesus nunca foi barato. E ele mesmo disse isso em Lucas capítulo 14, verso 27, quando declarou que quem não carrega a sua cruz e não seguir a ele, não pode ser discípulo dele. Olá, sou o pastor Patrick Ribeiro e você está comigo na jornada contra a cultura. Vivemos exatamente nesse contexto cultural que valoriza muito mesmo o imediatismo, o prazer, o conforto, a autopreservação, mas entenda que o Evangelho nunca foi sobre isso. Pelo contrário, o Evangelho nos lembra que sempre há um preço a pagar e esse preço é a renúncia. E a pergunta é, você está disposto? Jesus não nos chamou, queridos, para poder viver um caminho de facilidades. O Evangelho não é algo fácil, mas é algo que nos faz ter sentido na vida. Ele é fruto de renúncia, de obediência. A cruz no Evangelho não é apenas um adorno no pingente de alguém ou em uma igreja. Ela é, de fato, o símbolo de uma entrega total. Jesus na cruz entregou-se totalmente como oferta, como sacrifício por nós. E ele nos convida a fazer a mesma coisa, sabe? Só que existe algo dentro de nós, uma tendência natural de evitar a dor, a evitar o desconforto. Inclusive tem até um nome, é princípio de Haveloz. Só que Deus não nos chamou para isso. Sabe por quê, querido? Porque é em meio à dor também que vemos o verdadeiro crescimento. E esse verdadeiro crescimento vai acontecer sempre quando nós estivermos decididos a enfrentar os desconfortos. A fé não foge da dor, mas ela nos faz ter sentido em meio à dor. O porquê que eu estou passando por esse desconforto, o porquê que eu estou enfrentando essa circunstância. E foi esse sentido que a fé traz em meio à dor que levou os discípulos a, mesmo vendo outros discípulos de sua geração, de sua época, sendo mortos, eles não fugirem, eles não se renderem, entende? Eles, pelo contrário, continuavam a pregar o Evangelho, mesmo arriscando a própria vida e a vida de seus familiares, da qual eles amavam. Paulo, quando ele se rende a Jesus, ele se entrega verdadeiramente como discípulo em Atos 9, depois ele tem a sua caminhada cristã, ele renuncia a tudo que ele tinha, o status, os recursos, o dinheiro. Ele vai dizer lá em Filipenses 3,8 que ele considerava tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Por isso, querido, é tempo de renunciar. E hoje, para o nosso jejum, eu quero te desafiar a fazer um jejum de proteínas, um jejum de carne. Hoje, você não irá ingerir carne como um mecanismo, sabe? Como uma disciplina alimentar. É um lembrete espiritual esse jejum de hoje. Minha vida não é sobre satisfazer desejos, mas sobre carregar a cruz de Cristo. Então, o nosso jejum hoje carregará esse sentido, sabe? Eu sei que existem alguns de nós que não comem carne e vai ser muito tranquilo, mas a maioria de nós tem esse apego à proteína, né? Então você vai fazer essa renúncia hoje, esse jejum. Então a pergunta que eu quero encerrar para o nosso devocional é: o que tem te custado seguir Jesus? Talvez algumas amizades tenham se afastado, talvez você tenha perdido oportunidades que aparentemente era muito boa e traria um recurso maior para você, financeiro ou outro. Quem sabe você ter renunciado prazeres ou até sonhos pessoais. E eu queria deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que toda renúncia aqui, todo preço pago aqui é um investimento no reino dos céus, na eternidade. Inclusive C.S. Lewis, ele vai dizer: aquele que não abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder é sábio. Espero que você tenha essa atitude sábia, ok? Isso aqui, Jesus, tem custo, mas também tem uma recompensa eterna, irmãos. E é por isso que eu quero orar por você, para que o Senhor te ajude nisso. Pai, no nome do Senhor, quero louvar a Ti por esse tempo que o Senhor está nos dando nessa jornada, ó Deus, de contra a cultura, de renúncia, de dedicarmos ao Senhor, de não nos ceder à tentação de viver conforme os padrões deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus e é para lá que nós
cremos e queremos trabalhar para viver na eternidade. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa os teus filhos e que nesse jejum de proteína o Senhor possa ser a força, a graça sustentadora para com ele, para com ela, no nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós falamos sobre carregar a cruz, mas amanhã daremos mais um passo importante, que é falar sobre como proteger a nossa mente em meio a esse mundo, de ideias e ideologias que guerreiam contra a nossa fé. Nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 10, e o tema de amanhã será levando cativos os nossos pensamentos. Nós vamos lidar com essa parte fundamental que gerencia até mesmo nossos comportamentos, tá ok? Então não perca, sua mente é o campo de batalha mais importante que você precisa vencer, tá certo? Então tem que estar pronto. Até amanhã, Deus te abençoe. Tchau.